Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam bem-vindos a mais um dos vídeos que temos produzido ao longo dessas semanas do mês de setembro, com o objetivo de te ajudar a compreender um pouco mais da Sagrada Escritura que celebramos de modo especial nesse mês. O vídeo de hoje é uma introdução ao livro do Deuteronômio, que é o livro proposto pela CNBB para o aprofundamento nesse mês de setembro. Todos os anos, a CNBB propõe o estudo de um livro específico com o objetivo de que a gente consiga se aproximar um pouco mais da Sagrada Escritura com base em um texto específico. O livro desse mês, desse ano, foi o livro do Deuteronômio. Então, hoje a gente vai fazer uma introdução geral ao livro e aí já deixo o convite para que você esteja conosco na semana que vem também, porque na semana que vem a gente vai continuar falando do Deuteronômio, aprofundando o sentido de algumas leis que se encontram lá. O livro de hoje o vídeo de hoje, então, é um pouco mais introdutório, para que você consiga se ambientar nesse livro e compreendê-lo um pouco melhor na sua leitura particular e na sua leitura diária. O livro do Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia, ele é que encerra o Pentateuco, que é o conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia. Nós comentamos nos vídeos de introdução, especificamente na introdução ao Antigo Testamento, que o Pentateuco é, na verdade, o livro da lei dos judeus. Não é porque ele é o livro da lei dos judeus que ele perde a sua importância para nós que somos cristãos. Nós reconhecemos que aos judeus Deus fez a primeira parte da sua revelação. Então, por isso, essa primeira parte da revelação nos ajuda também a conhecer a Deus e nos prepara para o conhecimento pleno de Deus que temos em Jesus Cristo. Então, o livro da lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco, eles trazem uma instrução amorosa do Senhor. Lei para nós hoje tem um sentido um pouco mais pesado, de proibição e também de restrições, de castigos impostos àqueles que praticam algum tipo de mal. No judaísmo, no entanto, Torá, a lei, não tem esse sentido. Tem o sentido da instrução carinhosa, como a instrução dada por uma mãe aos seus filhos. Então, quando Deus entrega a lei a Moisés e a todo o povo, Deus entrega uma instrução amorosa que é um caminho seguro de felicidade para o povo. Um caminho pelo qual, se o povo caminhar, ele terá felicidade, alegria e abundância. Então, o livro da lei, o Pentateuco, a Torá, ele tem esse sentido de instruir todo o povo a viver bem e viver segundo o povo de Deus. O Deuteronômio, ele tem um lugar muito especial dentro do Pentateuco, dentro do livro da lei, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre esse lugar agora, para que você entenda por que o Deuteronômio traz algumas leis e algumas instruções da forma como estão escritas. O Deuteronômio, ele fecha um conjunto que se inicia lá no Êxodo. Então, o Pentateuco, na verdade, começa com o Gênesis, com as histórias das origens e as histórias dos patriarcas, e com todo o povo indo para o Egito, porque teve uma grande fome na terra, e eles foram acolhidos por José, que estava lá no Egito, onde tinha bastante comida, então todo o povo sai da terra prometida e vai ao encontro de José lá no Egito. Acontece que no livro do Êxodo, já nas primeiras páginas, nós somos informados sobre uma dura escravidão que todo o povo está enfrentando. Então, o povo deixa de ser um hóspede bem-vindo no Egito para ser escravo, para ser escravizado e oprimido. O Senhor ouve a oração do seu povo, escuta o seu clamor e decide descer para libertá-lo. E aí, o Senhor chama Moisés para ser o seu intermediário na negociação com o faraó para a libertação do seu povo. E aí nós sabemos muito bem a história do Êxodo. O povo sai do Egito, sai da escravidão a duras penas, sai da escravidão sob todas aquelas pragas que o Senhor manda para o Egito. O Senhor abre o mar do meio e o povo passa. Então Israel vai contar de uma forma milagrosa, de uma forma maravilhosa, a saída do povo lá do Egito. Depois o povo vai iniciar o seu caminho no deserto. Toda essa história é contada no livro do Êxodo. A escravidão, a libertação e o início do caminho no deserto. O povo continua caminhando no deserto, segundo a Sagrada Escritura, o caminho do deserto dura 40 anos,
o que talvez não é um tempo cronológico, talvez Israel não tenha levado 40 anos para atravessar o deserto, mas o 40 na Bíblia significa conversão, interiorização, mudança de rumos. Então é por isso que o povo, ao contar o caminho no deserto, conta esse caminho como um caminho de 40 anos. O caminho no deserto começa no livro do Êxodo, mas vai continuar pelo Levítico e também pelo Números, os dois livros seguintes, e se conclui lá no Deuteronômio. O Deuteronômio é então um grande discurso de Moisés, quando o povo já está muito próximo da Terra Prometida, quando o povo já é capaz de avistar a Terra Prometida, tendo concluído todo esse caminho no deserto e estando do outro lado do Jordão. É como se Moisés dissesse para o povo: esperem, antes de entrar na terra, eu tenho algumas coisas para dizer para vocês. Então, esse último grande discurso de Moisés é o livro do Deuteronômio. Então, na verdade, o livro do Deuteronômio, ele não tem narrativas de coisas que aconteceram, ele não é uma junção de fragmentos, de narrativas ou de ensinamentos, de discursos. Ele é construído como um discurso único, um só discurso que Moisés profere antes do povo entrar na Terra Prometida. É muito interessante que Moisés mesmo não entrará na Terra Prometida. Essas são as suas últimas palavras. No finalzinho do livro do Deuteronômio, nós temos a narrativa da morte de Moisés. Então, depois dessas últimas palavras, que muitas pessoas chamam, inclusive, de testamento de Moisés, ele vai morrer e não vai entrar na Terra Prometida, porque a sua missão era exclusivamente a missão de guiar o povo saindo do Egito e chegando à terra. A sua vitória está no caminho e não na chegada. O livro do Deuteronômio começa, então, no primeiro versículo, dando essa informação. São estas as palavras que Moisés dirigiu a todo Israel no outro lado do Jordão. E é aí que a gente entende que todo esse livro vai ser esse grande discurso de Moisés. Agora, tem uma coisa muito importante que a gente não pode perder de vista, é que esse discurso de Moisés, ele não foi escrito enquanto ele estava sendo falado por Moisés. Moisés tirou o povo do Egito, caminhou com o povo no deserto, chegou às portas da Terra Prometida e proferiu esse discurso. Nessa época, ninguém ainda escrevia, ninguém estava escrevendo essas histórias, não existia literatura escrita em Israel. Toda essa memória foi sendo guardada na oralidade e foi sendo passada de pai para filho. Então, dentro das famílias israelitas, eles iam recordando essas histórias e contando para os mais novos para que eles não se esquecessem dessa memória tão importante. Acontece que isso só foi escrito mais ou menos 700 anos depois que aconteceu. Só quando o povo já tinha entrado na Terra Prometida, já tinha passado pela época dos juízes, já tinha passado também pela época dos reis e tinha sido feito escravo novamente e estava lá no exílio na Babilônia. É aí que o povo vai se dar conta de que precisa escrever as suas tradições para que elas não se percam. Então, para que essas histórias não sejam esquecidas e possam permanecer vivas para as próximas gerações, eles começam a escrever. E aí o Deuteronômio vai ser escrito nesse contexto do exílio na Babilônia, 700 anos depois que o discurso de Moisés foi verdadeiramente proferido. E aí a gente entende algumas nuances do texto. Não que o povo tenha inventado ou fantasiado sobre o discurso de Moisés, mas ele dá ênfase àqueles aspectos que mais lhe interessam naquele momento. Então, as leis que vão ser ressaltadas aqui, que nós vamos falar daqui a pouquinho, elas são as leis que foram importantes para Israel no momento em que Israel estava no exílio na Babilônia. Então, a concepção de Israel lá no exílio é de que eles estavam no exílio e tinham sido feitos escravos de novo, porque já não praticavam a lei e já não viviam mais bem a aliança com o Senhor. Haviam se descuidado de leis fundamentais. Então, os profetas e todos aqueles que escreveram a Bíblia vão relembrar o povo de toda essa lei e relembrar que é importante praticar a lei para se viver de modo feliz na terra que o Senhor deu. Então, se eles desejam retornar à terra prometida, eles precisam se comprometer com a prática verdadeira da lei. Então, é por isso que o Deuteronômio recorda certas leis e dá ênfase também a algumas leis que nós não entendemos por que estão situadas aqui no caminho logo após o deserto.
Um grande exemplo disso é o capítulo 28 do livro do Deuteronômio, que traz diversas maldições, e aí eu acho que vocês precisam ler o capítulo 28, porque muita gente diz que o Apocalipse é que fala do fim do mundo, não fala do fim do mundo também, a gente falou disso no vídeo da semana passada, mas o capítulo 28 do Deuteronômio é muito mais terrível, porque ele traz uma série de maldições sob as quais cairão aqueles que não praticarem a lei do Senhor. E aí a gente fica se perguntando por que Moisés está falando todas essas coisas quando o povo está quase entrando na Terra Prometida. Mas, na verdade, essas maldições respondem muito mais ao contexto que o povo está vivendo no exílio na Babilônia. Eles estavam bem na Terra Prometida, foram destruídos, seus territórios foram devastados, suas famílias foram separadas, muitas pessoas morreram e o povo foi reduzido de uma forma muito significativa. Muitas pessoas tiveram que fugir para ficar vivas, as construções foram destruídas, casas, templo, e as famílias foram separadas. Alguns foram levados para trabalharem na Babilônia, outros foram deixados para trás, abandonados à miséria, porque já não tinha mais quem os sustentasse. Então foi, de fato, uma grande crise para Israel, um momento muito terrível da história, e que combina muito mais com essas maldições aqui. Então, às vezes, o sentido de algum texto do Deuteronômio se encaixa muito mais no momento em que ele é escrito, no exílio na Babilônia, do que no momento em que ele está situado literariamente, que é antes da entrada na Terra Prometida, quando esse caminho no deserto se conclui. Como introdução, vou falar de alguns problemas que a gente pode encontrar como obstáculos na leitura do Deuteronômio, para que na semana que vem a gente comente algumas leis importantes dentro do livro. Antes disso, porém, quero destacar os principais objetivos do livro do Deuteronômio, que são 3, facinhos da gente guardar. São 3 ações específicas: lembrar, rejeitar e praticar. 3 ações: lembrar, rejeitar e praticar. Essas 3 ações estruturam todas as leis que vão ser lembradas no Deuteronômio. Lembradas, né? Já fala aí a primeira palavra. Moisés tem essa perspectiva e esse conhecimento sobre o povo com o qual ele caminhou desde o Egito até a Terra Prometida. Ele percebe que esse povo é um povo que se esquece muito fácil de Deus. Então ele precisa lembrar não só as leis que o povo tem que praticar, mas tudo aquilo que aconteceu desde a saída do Egito até a chegada à terra. Então Moisés vai lembrar de todas as conquistas de Israel, Moisés vai lembrar da recepção da lei, Moisés vai lembrar da idolatria que o povo seguiu enquanto ele estava lá em cima recebendo a lei do Senhor. Moisés vai lembrar mesmo que o povo saiu do Egito por força de Deus, e Moisés vai, sobretudo, lembrar ao povo quem é Deus. Quem é esse Deus que tirou o povo do Egito e o conduziu à Terra Prometida? Então, o primeiro objetivo do livro do Deuteronômio, lembrar. Segundo objetivo do livro do Deuteronômio é rejeitar. O povo precisa rejeitar a lógica de vida com a qual eles estavam acostumados lá no Egito. Então, por que o povo passa pelo caminho no deserto? Exatamente para abandonar a consciência de que havia se tornado já muito normal para eles lá no Egito, porque eles viviam no meio da escravidão, no meio da opressão. Então, o povo que vive na escravidão, o povo que vive na opressão, não é o povo do Senhor. Por isso, o Senhor tira esse povo de lá e conduz esse povo a uma nova terra. Na terra em que Israel vai entrar, não deve existir nenhum tipo de rejeição. Essa é a primeira coisa que Israel precisa rejeitar. Não deve existir nenhum tipo de opressão. A segunda coisa que Israel precisa rejeitar são os outros deuses. Israel é o povo que, ao longo do deserto, fez uma aliança com o Senhor, o Deus verdadeiro, o Deus único. E por ser único, o povo não deve cultuar outros deuses. Moisés vai lembrar isso ao povo porque ao redor de Israel existiam muitas nações que idolatravam outros deuses. A única nação que conhecia o Deus verdadeiro era Israel. Todas as outras tinham outros deuses, e aí Moisés vai falar o tempo todo que esses ídolos têm que ser rejeitados. E aí, se a gente lembra que esse texto está sendo escrito lá no exílio na Babilônia, o mesmo vai servir para esse Israel que está morando na Babilônia e que tem outros ídolos. Não podemos abandonar a nossa fé no Deus único para idolatrar e cultuar outros ídolos.
essa é a ideia principal do livro do Deuteronômio. E aí a terceira palavrinha que eu falei, praticar. A prática do direito e da justiça não vai ser lembrada só pelos profetas, mas vai aparecer aqui no livro do Deuteronômio com uma grande importância. Então, o livro do Deuteronômio vai trazer leis sociais muito interessantes. E aí, trailer da semana que vem, né? Na semana que vem a gente vai comentar algumas dessas leis. A prática dessas leis vai ser muito importante como manifestação de que Israel é verdadeiramente o povo do Senhor. Então, Israel, que é o povo de Deus, pratica a lei recebida do Senhor, que é uma lei que não se refere somente à individualidade, mas se refere, sobretudo, à coletividade. Então, essas leis que Israel é chamada a praticar quase sempre são leis que dizem respeito, na verdade, à vivência comum, ao relacionamento com as outras pessoas. Então, essas três palavrinhas que a gente vai guardar por enquanto: praticar, rejeitar e lembrar. Três objetivos centrais no livro do Deuteronômio: rejeitar, praticar e lembrar. Alguns problemas que a gente pode encontrar no percurso, né, da nossa leitura devem-se, sobretudo, ao fato de que essas leis foram escritas respondendo a um contexto específico de Israel. Ou seja, quando o povo vivia todas essas leis, quando o povo vivia essa situação, essas leis eram muito coerentes com o seu modo de vida e o seu modo de enxergar e compreender o ser humano. Hoje, os nossos modos de vida, nossas organizações sociais e o modo como nós compreendemos os outros já se tornaram muito diferentes. Não vou dizer avançaram, mas foram modificadas. Nós entendemos o mundo à nossa volta de uma forma diferente como Israel e nós nos relacionamos também com o mundo à nossa volta de uma forma diferente. Então, muitas dessas leis não se aplicam aos nossos dias. Por exemplo, as leis com relação à pureza e à impureza dos alimentos, né? Nós não consideramos mais alimentos impuros como Israel considerava a carne de porco, uma carne que não se devia comer. Hoje nós temos um relacionamento diferente com os alimentos, fruto de uma compreensão diferente que nós já temos sobre os alimentos que nós consumimos. Outro exemplo que eu sempre gosto de dar é o exemplo da lei do talião, que pra gente parece uma lei tão pesada, né? A lei do talião tá lá em Deuteronômio 19, se não me engano. Eu vou localizar aqui pra gente ler pelo menos esse trechinho. A lei do talião tá no capítulo 19, versículo 21. E aí ele diz assim: vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. E aí nós que conhecemos Jesus e o seu ensinamento sobre a misericórdia, achamos isso aqui muito estranho, né? Como que Moisés lembra uma lei dessas para o povo, uma lei que fica parecendo muito vingativa, muito sanguinária. Mas, na verdade, essa lei ela já era misericordiosa com relação à prática dos povos vizinhos. Isso porque, na vizinhança de Israel, nos povos que existiam ao redor, a vingança ela era sempre muito mais terrível do que o mal cometido. Então, aqui, se diz mão por mão, né? É porque, às vezes, se alguém arrancasse a mão de algum dos seus irmãos, a vingança contra essa pessoa podia ser arrancar um braço e uma perna, ou mesmo matar essa pessoa. Então, uma vingança muito mais terrível do que o mal cometido. E aí, quando alguém se vingava da pessoa cometendo um mal maior, algum amigo dessa pessoa ou familiar podia querer se vingar de quem vingou, e aí a gente entrava num círculo vicioso de violência terrível. Quando Israel estabelece essa lei do talião, ele coloca um limite na vingança. Então, se alguém cumpriu um mal, praticou um mal para com o seu irmão, ele pode ser vingado praticando-se contra ele o mesmo mal no máximo. E se a pessoa é vingada praticando o mesmo mal, então tá tudo certo e, né, estranho, mas não exige um novo tipo de vingança. Então, por mais que essa lei seja estranha para nós que já conhecemos a misericórdia de Jesus, nós temos que entender que a revelação de Deus no meio de Israel foi sendo compreendida de uma maneira progressiva. Então, nem sempre desde o início, Israel conheceu a misericórdia nos mesmos moldes de Jesus. Ele tentou colocar um limite à vingança e o limite possível nesse tempo foi esse estabelecido pela lei do talião.
Então, mesmo que às vezes a gente encontre algumas leis que são estranhas, nós devemos pensar que foi a forma como Israel compreendeu a revelação de Deus naquele momento e registrou essa revelação por escrito. E aí a gente tem que lembrar daquilo que a gente falou lá nos primeiros vídeos, que inspiração conta com a criatividade, com a capacidade, com o conhecimento humano. Então não é Deus que coloca os textos prontos na cabeça das pessoas, mas Deus que se revela e por meio da experiência com essa revelação, o seu povo vai escrevendo. Então muitos desses textos passam pela compreensão que Israel tinha, pelo modo como Israel enxergava a revelação de Deus. E aí a grande pergunta para nós é como atualizar essa compreensão, que já é diferente da nossa, porque nós entendemos tudo à nossa volta de uma maneira diferente, mas como que nós fazemos a atualização desses textos e dessas leis sem perder a palavra de Deus, sem fazer com que ela não signifique nada para nós hoje, né? De modo algum, o livro do Deuteronômio é um livro que, por ser culturalmente situado, ficou no passado. De modo algum, ele chega até nós e ele diz muito a nós. Basta que nós saibamos fazer essa atualização, que é uma atualização que não passa por uma leitura literal do texto, mas que passa por uma leitura que leva em conta a essência do texto. A lei do talião, por exemplo, é um limite imposto à violência. Hoje nós podemos ultrapassar esse limite e estabelecer limites que sejam mais misericordiosos nas nossas relações interpessoais. Então é isso que a lei do talião nos ensina a cumprir. Ela não nos ensina a nos vingar uns dos outros. Ela nos ensina, na verdade, a colocar limites nas nossas práticas ou nos nossos pensamentos vingativos. Eu espero que essa introdução tenha te ajudado a compreender um pouquinho melhor o livro do Deuteronômio, ainda que ela seja muito breve, mas espero mais do que isso que ela te convide a ler o livro do Deuteronômio. Eu te espero na semana que vem, e aí na semana que vem a gente vai ler algumas leis e falar de algumas leis específicas aqui dentro desse livro. Espero você, muito obrigada pela sua companhia e compartilhe também esse vídeo com outras pessoas que você sabe que podem gostar desse conteúdo.